Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e nesta aula vamos estudar os aspectos introdutórios do direito penal militar. Por que há esta característica de especificidade? Qual é a diferença entre o direito penal comum e o penal militar? Essas são algumas das perguntas que vamos procurar responder. O direito penal militar, ou o DPM, é o ramo especializado do direito penal que estabelece as regras jurídicas vinculadas à proteção das instituições militares e ao cumprimento de sua destinação constitucional. O que concede ao direito penal militar o seu caráter especial? Conforme a doutrina, são 3 elementos. O primeiro deles é que a maioria das normas de direito penal militar se aplicam exclusivamente aos militares, diversamente das de direito penal comum, destinada a todos os cidadãos. O segundo elemento reside no comando constitucional, que atribui com exclusividade aos órgãos da justiça castrense o processo e o julgamento dos crimes militares definidos em lei. Agora, há uma exceção a esta regra, que é o processo e o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil, os quais, de modo geral, são da competência da Justiça Comum, do Tribunal do Júri. O terceiro e último elemento relaciona-se à natureza dos bens jurídicos tutelados, que são a autoridade, a disciplina, a hierarquia, o dever militar e o serviço e a função militares. Os bens jurídicos tutelados são relacionados à própria existência das instituições militares. Agora atenção, a disciplina do direito penal é sempre a última ratios, o último recurso. Assim, também na esfera militar, deve-se fazer a distinção entre as condutas. Assim, também na esfera militar, deve-se fazer distinção entre as condutas. Não serão todas tuteladas pelo DPM. Vale destacar que o DPM se divide em 2 aspectos. O direito material regula as relações entre as pessoas e o direito processual, entre as pessoas e o Estado juiz. As normas de direito penal militar são conhecidas como de direito penal material ou substantivo, e as de direito processual penal militar como de direito penal formal ou adjetivo, ou simplesmente de direito processual. As normas de direito penal militar são reunidas no Código Penal Militar, o CPM, e as de direito processual penal militar estão no Código Processual Penal Militar, o CPPM. Apresentados esses tópicos iniciais, devemos nos perguntar: o que é então o crime militar? Será considerado como crime militar a infração prevista na Lei Penal Militar que viole bens ou interesses vinculados às instituições militares, com ênfase em questões de disciplina, hierarquia, proteção à autoridade militar e ao serviço militar. A infração penal militar é doutrinariamente dividida em 2 grandes categorias: os crimes propriamente militares e os crimes impropriamente militares. Os crimes propriamente militares são aqueles que têm como bens jurídicos interesses exclusivos da vida militar e estranhos à vida comum. São exemplos as condutas que atingem a autoridade, a disciplina, a hierarquia, o serviço, a função e o dever militar. Os crimes impropriamente militares, por sua vez, caracterizam-se pela relação entre os interesses típicos militares e outros bens jurídicos que são comuns. São exemplos o homicídio, o furto, o estupro, delitos que têm um viés de proteção de interesses comuns, mas por serem praticados por militares ou em lugares de proteção administrativa militar. São chamados de crimes impropriamente militares. Destaca-se que são crimes previstos tanto no CPM quanto nas leis penais comuns, com igual ou semelhante definição, e têm como sujeito ativo o militar da ativa ou o civil. Uma vez que o bem jurídico é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa ou militar. É um crime militar porque está na Lei Penal Militar. Concluímos aqui a nossa aula de hoje. Não deixe de examinar o material didático oferecido em sua área do aluno e, se surgir alguma dúvida persistente, não hesite em acionar a sua tutoria. Queremos sempre ajudar. A melhor forma de pensar no futuro é construindo-o ativamente. Mantenha o foco em seus estudos e até a nossa próxima aula.